Paz e graça para você ligado aí no nosso podcast. O Se Não Vejamos, ele existe por sua causa e porque nós queremos que você participe, elucidando os textos da Palavra de Deus para que eu e você tenhamos uma vida mais próxima daquilo que Deus estabeleceu na sua Palavra. O podcast Se Não Vejamos tem esse objetivo e para isso a gente conta com convidados, né, sempre de bastante peso. Hoje temos o privilégio de receber um irmão da equipe do pastor Anderson Silva, é o pastor José de Almeida. Ele tem várias funções. A mais conhecida delas, ele é diretor do Instituto Betel Brasileiro, que é uma das escolas de Bíblia e Teologia mais antigas do país, né? Irmã Durvalina, um ósculo santo para a senhora, sou seu fã de carteirinha. Quero estar na fila no dia do galardão, porque a senhora vai receber tantos, mais tantos, que algum é capaz de sobrar para mim. Né? Então, se eu estiver logo atrás, eu já vou poder herdar um pouquinho. E hoje, o pastor José de Almeida viajou aqui para Extrema para estar conosco, participar do nosso podcast. Ele é especialista em várias áreas, escatologia, filosofia, cosmovisão cristã, hermenêutica, né, que o senhor falou? Hermenêutica bíblica, enfim. E tem uma frase aí meio digamos assim, bombástica. Dissonante. O Brasil não será do Senhor Jesus? Paz e graça, pastor. Paz e graça, meus irmãos. Paz e graça a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer estar aqui. Quero agradecer ao pastor Luciano, ao pastor Tiago, pastor Eber. Que o Senhor possa abençoar vocês. E estou aqui para justamente trabalharmos nessa frase, né? Que é uma frase positivista, né? Talvez não tão bíblica. E eu não acredito realmente nessa frase, que o Brasil será do Senhor Jesus. Mas a gente tem que descobrir o que está por trás dela, né? O pensamento dela e o que envolve, né, esta frase, o Brasil será do Senhor Jesus. E aí tentar aqui desmistificar aí esse pensamento. O senhor é muito conhecido pelas suas lives sobre escatologia. Sim. Aí quando o senhor diz assim, não, o Brasil não vai ser o Senhor Jesus, é alguma profecia do Apocalipse? Não. Na verdade, não é nenhuma profecia do Apocalipse, mas, na minha opinião, é uma verdade bíblica. E o meu ponto de vista, aqui a gente não tem como fugir justamente de uma cosmovisão. Por exemplo, se você tem a tua cosmovisão escatológica, também vai julgar esta frase, com certeza, né? Então, se você é uma milenista, tem uma cosmovisão a respeito dessa frase, se você com certeza é um pós-milenista, você também já tem uma construção dessa frase. Por exemplo, a Igreja Católica com uma pós-milenista, que a pregação dela é pós-milenista, talvez se encaixa mais. O Brasil será do Senhor Jesus, né? Porque a pregação do Evangelho vai um dia alcançar esse mundo de uma tal forma que o milênio é instaurado assim, né? Então, aí sim, não só o Brasil, mas o mundo seria. Mas, de repente, se você é um pré-milenista, aí já vai mudar um pouco a história. Principalmente se você tem a tua partida de interpretação para julgar essa frase, por exemplo, é de um calvinista, por exemplo, não é? Já vai ter mais implicações ainda. Mas, na minha opinião, também é um ponto até teológico, né? Não vejo essa possibilidade de acontecer. O senhor diria, então, que é um pessimista? Não sou um pessimista, pastor. Mas é acusação mesmo. Por exemplo, eu fico olhando para uns pastores que são muito positivistas, por exemplo, até escatologicamente ou profeticamente, né? Quando profetizam, tudo vai melhorar, as coisas vão melhorar e etc. Eu acho até muito positivista. E é claro que vão dizer, você é negativista. Não sou negativo na minha posição. Eu acho que eu leio Bíblia. Eu acho que eu interpreto Bíblia. E só para uma cosmovisão bíblica, né, que eu tenho a partir da minha teologia, da interpretação bíblica, a vinda de Jesus é simbolizada por uma gravidez, por uma mulher grávida. Então, qual que é a lógica? Quanto mais perto a mulher estiver para dar à luz ao filho, mais dores de parto.
não é? Isso. Então é mais dores. Então a minha lógica bíblica é quanto mais perto de Jesus estiver, mais pior. É isso que a gente fala, né? Pessoal, as coisas boas, o que está por vir é Jesus, porque o que a gente vai passar aqui vai ser cada vez pior. Inclusive, achar que a política vai melhorar, que a situação financeira, a economia vai melhorar, que... Não, vai piorar, cara. Piora. Inclusive, é um dos sinais para o anticristo. Um dos sinais para o anticristo e do anticristo é o caos. E um sinal dele é resolver aparentemente esse caos. Que também vai ser uma resolução aparente. Falsa, né? Uma falsa resolução. Mas é um sinal dele. Então, a perspectiva bíblica, ela nos mostra pior, dificuldade, complicação. E então, por isso que eu vejo a inviabilidade desta frase. O Brasil será do Senhor Jesus. Mas tem mais coisas por trás aí que devagar a gente vai revelando. Pastor, o senhor se define escatologicamente em que posição, se é que isso é possível, né? Porque... Olha, eu sou um pré-milenista clássico, ou também chamado histórico, né? Bem, eu também. Então pronto. Eu achei que ia dar um debate aqui, então sim, porque vocês são dispensacionalistas. Vamos parar. Inclusive, pastor, esta linha não é uma característica que está dentro dos catecismos ou confissões de fé de igrejas. Essa posição é mais dentro das faculdades teológicas, é mais para os catedráticos, viu, irmão? Geralmente as igrejas, nossa confissão de fé é milenista, ou é um pré-milenista dispensacionalista, e aí vai, né? Está mais dentro da academia essa posição. Tá certo. E a igreja passa pela grande tribulação? Aí, na nossa linha, é uma divisão, né? Aos que creem que passa, aos que creem que não passa. Eu, por exemplo, acredito que a igreja passa. Eu também. Por grande tribulação. Vocês estão concordando muito aqui. Se continuar na escatologia, já quebra, porque cada um tem uma, não tem jeito. Né? Vai chegar uma hora que vai ter uma discordância, né? Vai chegar uma hora. Há muitas evidências externas, né, pastor? Sim. É muita evidência bíblica. E o grande problema que eu vejo, pastor, assim, aí pode dizer que eu estou exagerando e tal, porque é uma posição de igreja e tudo mais, mas eu acho que nós caímos numa grande armadilha do diabo. Porque quando a gente enfatiza, como os dispensacionalistas fazem, até com paixão, que o arrebatamento é antes da tribulação, o arrebatamento é antes da tribulação, nós não nos preparamos para não sermos enganados pelo anticristo caso estejamos aqui quando ele surgir. E 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, deixa isso bem claro. Sim. Bem, o nosso encontro com Cristo não vai acontecer antes da manifestação do Filho das Trevas, do Filho do Pecado. E a gente não se prepara, e aí? Pastor, só para completar, eu sempre digo assim, né? Hermenêutica é um campo que eu amo, né? Hermenêutica, ela está muito associada à exegese, não tem como, na minha opinião, desassociar. São os dois lados de uma mesma moeda. Então, veja bem, eu sempre digo assim, se você não entende a figura bíblica, você não entende a doutrina, porque a Bíblia, ela me dá uma figura para eu entender a doutrina. Se eu não entender a figura que me foi dada, eu não entendo a doutrina. Por exemplo, o Senhor Jesus, Mateus 24, para mim é um bloco escatológico, né? Mateus 24, 25, 26 é um bloco escatológico. Seguramente dentro desse bloco escatológico, toda figura que Jesus colocar ali, quando eu falo figura, as parábolas, etc., se eu interpreto a figura que é a parábola errada, eu interpreto a doutrina errada. Por exemplo, Jesus coloca dentro do bloco escatológico a parábola das 10 virgens. Um dos pontos que eu coloco ali, por exemplo, depois que o noivo mandou entrar quentinho o azeite, depois essas que voltaram encontraram o que vende o azeite e elas voltaram com azeite? Para poder me mostrar que existe uma segunda etapa. Entende? Porque na parábola das virgens não me mostra uma segunda etapa, me mostra uma única. Porque uma segunda etapa deveria ser assim. As que foram procurar o que vende o azeite, uma delas deveria voltar. Noivo, eu encontrei o que vende o azeite, tô aqui, ó. Aí, pela segunda vez, ele olha, verdade, pode entrar, eu te conheço. Entende? Jesus, ele coloca a parábola de Noé no bloco escatológico. Olha para os dias de Noé.
Eu vou olhar lá para a figura e entender a doutrina. Uma das coisas ali embutida, dentre tantas coisas, né, pastor? Uma das coisas é, me mostra alguém que subiu numa segunda etapa ali. A porta fechou e acabou. Porque é uma passagem figurativa e está dentro do bloco escatológico. Jesus mandou eu interpretar ela escatologicamente porque está dentro desse bloco escatológico. Me mostra uma segunda etapa ali. Então, essa questão da segunda etapa já me mostra que é passar pela grande tribulação porque não tem duas etapas. É a volta de Cristo. E acabou. E acabou. Agora, pastor, o senhor deixou a gente uriçado aqui. Vamos lá. Não tem jeito do Brasil se converter? Pastor, se tiver jeito, é um milagre de Deus que não depende da minha profecia, da gente profetizar. Só se tiver num plano de Deus, não é? Que não está revelado, não está descrito e não é porque nós vamos profetizar que isso vai acontecer. Mas eu acho isso improvável. Mas por que eu acho improvável? Justamente diante da cosmovisão que eu tenho formada de interpretação bíblica. Por exemplo, eu acho inclusive que esta frase ela é positivista e é contra a reforma. Aquela reforma dos reformadores que eles lutaram por ela, esta frase na verdade é justamente contra aquilo. Por quê? Porque quando nós falamos o Brasil será do Senhor Jesus, qual é a mente por trás disso? Não é simplesmente o Brasil vai ser cristão. Aí dentro do cristão tem católico, pode ter uma linha espírita que se diz cristã. Aí pode ter muita gente que se diz cristão. Mas a gente sabe que esta frase, quando nós falamos, estamos falando assim, ó, o Brasil será evangélico, protestante evangélico. Entende? O Supremo Tribunal tomado de evangélico. A gente sabe que por trás está isso. O Brasil terá um presidente evangélico. O Brasil terá instituições evangélicas. A gente sabe que esta frase por trás é isto. Aí a minha pergunta, ou o meu pensamento já é, pronto, já destruiu tudo. Por quê? Porque logo que esse país, e a gente tem que ser sincero pelo menos nisso, saber que esta frase por trás é isso, o Brasil será evangélico. Onde vai caber o católico nisso? Onde vai caber o espírita, o macumbeiro, o feiticeiro? Onde vai caber o ateu? Onde vai caber um homossexual dentro disso, nessa sociedade? Por que eu digo que é contra a reforma? Porque a reforma lá atrás, os reformadores lutaram justamente, é claro, resguardando toda a situação desveredada da igreja daquele período. Mas se isso acontecer, será que nós não vamos fazer de novo aquilo que fizeram? Uma sociedade muito totalitária evangélica, será que não vai expulsar o católico? Uma sociedade totalitária aí, evangélica, será que o homossexual, o ateu vai permanecer dentro dela? Ou nós vamos fazer como foi feito lá, colocar mais alguns na fogueira ou impedir de viverem nesse país? Então, a construção por trás da frase, ela é muito sem lógica. Ela é muito... não funciona, na verdade. Na minha humilde opinião, ela não funciona. Mas aí eu fui buscar reforço, né? Fui buscar reforço. Eu estive esses dias em dois eventos, né? 2 grandes eventos com o pastor Hernandes Dias Lopes. E aí eu fiz questão de perguntar para ele. Pastor Hernandes Dias Lopes, o que o senhor acha da frase, o Brasil será do Senhor Jesus? Primeiro, é positivista. Segundo, não é teológica. E terceiro, impossível na prática. Aí que tá, vamos lá. Os números não estão desmentindo isso, porque as estatísticas mostram um crescimento assombroso dos evangélicos, justamente dos evangélicos, dos cristãos não católicos, nos últimos 30 anos. Sim. E, segundo as estimativas aí, ainda nos próximos, se não for esse ano, no ano que vem a gente já passa a ser maioria. Sim, sim. E esse apontamento é verdadeiro. Eu também me falha a memória aqui e precisamente quantos anos essa moeda vai reverter, né? Essa pirâmide vai reverter. Do Brasil deixar de ser católico e passar a ser evangélico. É uma pesquisa que está sendo feita, mas ela mostra o grau que não funciona também, pastor. Nós estamos vendo que não está funcionando.
Nós temos lá, já o parlamento está cheio lá de evangélicos. Sim. Não resolve nada. Entende? Só resolve os ideais deles ali, em particular, inclusive algumas coisas voltadas ao que eles pensam. E claro, eles têm as ideias deles, os ideais, só que eles não estão pensando no bem comum da sociedade, só naquilo que... Exatamente. Só fechado no pensamento deles mesmo. Exatamente. E a gente sabe que a luta lá, vamos falar lá da comissão evangélica lá dentro. Qual é a luta? A luta é extremamente evangélica. Entende? Só então, tem algumas coisas na pauta lá. É nichado, é nichado mesmo. Não é o bem comum do povo. Isso. Então lá na frente, vamos colocar essa dinâmica do Brasil se tornar evangélico, mas dominando todas as áreas da sociedade. O que me garante que, de novo, não vai ser uma defesa de nicho. Entende? Onde as políticas vão estar voltadas mais para os evangélicos ou para o povo brasileiro. Mas, pastor, a Bíblia diz claramente: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sim. Se nós tivermos uma oligarquia evangélica, como o irmão está mais ou menos descrevendo, isso vai fazer bem para a população em geral, porque o evangelho exalta a Deus e se a nação, se Deus for o Senhor da nação, tudo vai dar certo. Sim. Né? O macumbeiro vai ser abençoado, o não cristão vai ser abençoado, o ateu vai ser abençoado. Na prática, o senhor acredita nisso? É o que a Bíblia diz, pastor. Pronto. Vamos lá, vamos para Josué 24, né? Josué 24, 15, que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Algumas implicações a gente precisa analisar nesse posicionamento de Josué. Posicionamento. Josué está se posicionando. Inclusive, ali não é só a sua casa, 4 paredes. A gente tem que lembrar que Josué, quando Deus fala para Moisés levar 12 espias, a gente deve lembrar que os 12 espias são príncipes do povo. Portanto, Josué, ele era um chefe de clã. Ele era chefe de tribo. Então a frase, o posicionamento dele não é uma profecia, né? Um posicionamento dele envolve não só as 4 paredes da casa dele, lá da tenda dele, mas com certeza envolve um posicionamento na tribo dele. O posicionamento é na tribo dele. Então qual que é o posicionamento dele? Nesta casa, provavelmente tribo no clã, não se serve outro Deus, senão ao Senhor. Bom, ali funciona bem isso, pastor. Funciona bem principalmente no contexto tribal, no contexto de tribo, em que estava envolvendo aquela vida daquele momento ali. Na nossa sociedade hoje, vale ainda o versículo e a frase, se nós tivermos um posicionamento, claro, provindo de um presidente, provindo de um Supremo Tribunal Federal, o posicionamento, sabe, da igreja, de nós cristãos se posicionarmos. Um país que ele é justo dentro dos conceitos evangélicos, de um país que ele é justo dentro de um conceito cristão baseado pelo evangelho. O posicionamento. Mas a ideia, pastor, que eu discuto por trás da frase, a ideia por trás da frase, que é esse dominar todas as coisas, eu me pergunto, vai caber aí o ateu? Vai caber aí o feiticeiro, o católico? Essa é a minha pergunta. Na verdade, você está falando que pode surgir um novo caça às bruxas. O senhor citou aqui, a gente teve uma conversa anterior aqui, pessoal, o senhor citou, eu estava falando do país que teve guerra civil lá dentro entre protestantes e católicos. É uma amostra. O país que o senhor citou, Irlanda, tem até um time que é católico, um time que é protestante, e esses times, quando se encontram, demonstram a rivalidade histórica. Corinthians e Palmeiras. Eu acho que é até pior, na verdade. É até pior, na verdade. Então, por exemplo, nessa sociedade, que vamos poder falar que ela é uma sociedade cristã, porém era uma sociedade cristã mista. E que nesta sociedade cristã mista já dava guerra, já dava problema. Então, eu falo a inviabilidade da prática. O posicionamento é válido, mas a prática disso, como será? Será que não vamos voltar a fazer, por exemplo, eu faço uma seguinte pergunta. O Brasil será do Senhor Jesus.
que a intenção é evangélico protestante. Aí a próxima briga vai ser arminiano ou vai ser protestante? Vai ser arminiana ou vai ser calvinista? A prática disso, o que o senhor acha? Eu não sei, né? O Vejam Só não fala de outra coisa. Por enquanto tá dando empate. Mas a ideia desse acirramento dos evangélicos não é uma reação àquilo que também está acontecendo, porque esses grupos que o irmão menciona também tentam nos excluir. Não todos, sim, mas vários deles tentam nos calar, nos excluir, nos fazer engolir goela abaixo a cosmovisão e a ideologia deles, e nós, sim, não fazemos isso com eles. Sim. Então, por exemplo, quem quiser continuar sendo homossexual, pode continuar, nenhum evangélico vai impedir, mas o homossexual quer que a igreja aceite a homossexualidade como normal. Sim. Quer dizer, o crente tem que engolir goela abaixo a ideologia dele, mas o crente não impõe a ideologia, o nosso pensamento, a goela abaixo de ninguém. Sim. Olha, eu vou voltar para a reforma, para a gente ir lá no princípio da coisa. Os reformadores, quando lutaram para a liberdade, que foi a liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade do pensamento, né? A liberdade de ter uma Bíblia e interpretá-la. Quando eles lutaram por isso, eles não lutaram só para o que nem existia, né, no momento. O protestantismo foi o nome do que foi do movimento acontecido. Uhum. Eles lutaram para todos. Eles lutaram para que o mundo, para que as pessoas pudessem ter uma liberdade de expressão, uma liberdade de ter uma Bíblia, inclusive, de interpretá-la. E aí quebrar o monopólio da interpretação bíblica. Isso. E aí a pessoa quer decidir continuar sendo ateu? Vá. Quer continuar sendo um feiticeiro? Vá. Quer continuar isso, aquilo? Ela lutou por essa liberdade. Mas a liberdade também envolve eu poder falar para você que esse caminho te leva para a perdição. Claro. Eu poder dizer que esse caminho... Pode você me dizer, ateu, pode me dizer. Por que você não crê em Deus? Inclusive... Não vou te matar por causa disso, não. Mas eu também poder dizer pro ateu, deixa eu falar por que existe Deus. Porque eu creio que Deus existe. Entende? Inclusive, hoje na internet tem essa ideia da lacração, né, do cancelamento. E as pessoas, às vezes, os crentes cancelam muito também. Aí vamos supor, o cara falou um comentário ali que realmente, na nossa visão, vai ofender a palavra de Deus, vai ofender a imagem de Jesus que nós temos. Sim. E a gente quer cancelar aquela pessoa. Só que a partir do momento que a gente cancela, vai dar autoridade para eles também cancelar a gente quando a gente falar contra a homossexualidade ou o que seja. E é a falta de liberdade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que já tem acontecido isso. Né? Até quando eu acho que uns anos atrás aí teve a questão do filme do Porta dos Fundos lá, que não, tem que tirar, e não sei o que lá. Cara, tira, não precisa tirar não, assiste quem quer, cara. O problema é de quem assistir. Eu não vou assistir se isso não é bom pra mim. Eu não vou, meus filhos não assistam. Agora, eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou ter um canal no YouTube, eu vou usar meu Instagram, eu vou usar meus meios, vou ter um podcast, pra falar daquilo que eu creio, pra fortalecer aquilo que eu creio. Não é cancelando o cara que vai fortalecer o que eu creio, certo? Agora, pastor Heber, dentro ainda da tua pergunta, realmente nós estamos tendo que ter uma reação. E é uma reação que está acontecendo. Por exemplo, esse conservadorismo. A nossa conversa hoje está sendo a esquerda e a direita conservadora. A esquerda progressista e exatamente. Só que a gente ainda deve lembrar o que muitos cristãos já estão se perdendo também, né? O conservadorismo não é evangelho, gente. Esse conservadorismo não é o evangelho. Exatamente. E não é a solução para a sociedade. O que é a solução para uma sociedade é o evangelho. Se a gente inverter a moeda, tudo aquilo que a gente colocar acima do evangelho e fazer esta coisa, julgar, interpretar o evangelho, a gente vai cair sempre em erro. Então, cristãos, o conservadorismo está sendo uma necessidade para reagir a essa esquerda progressista. Mas lembre-se, não é o evangelho esse conservadorismo. Inclusive, o conservadorismo ele é tão perigoso
que existem religiões no mundo que são ultraconservadores, a gente sabe no que dá. Mata, Né? O que eu acredito, pastor? Até um pensamento de Agostinho, cidade de Deus, cidade dos homens. O que eu acredito? Deixa eu tentar fazer uma didática aqui. Vocês conseguem pensar, lá no Éden, se Adão e Eva não tivessem caído no pecado? Vocês conseguem pensar como é que seria a sociedade sem o pecado? Eu vou logo dizer a minha parte, eu não consigo. Eu não consigo porque eu não consigo enxergar uma situação B, eu só consigo enxergar a situação A, que foi a queda. Pelo meu entendimento, houve decreto de Deus, então aquilo inevitavelmente aconteceria. Eu não consigo nem fazer a didática de pensar como é que seria o mundo sem o pecado de Adão e Eva e a cidade acontecer, entende? Inclusive, a cidade existe do jeito que é por causa do pecado de Adão e Eva. Mas eu acredito que a igreja, sim, agora a igreja, ela tem o posicionamento e ela precisa estar em todas as esferas, aí eu acredito. A igreja, por meio de representantes, tem que estar lá na esfera política, na cultura, na arte, em todas as esferas, apontando o quê? Que infelizmente também é a nossa falha, esse apontamento. Apontando, olha como é que seria a cultura sem o pecado, sem corrupção. Olha como é que seria a política com homens de Deus, centrados no evangelho, sem essa corrupção. Mas até nisso a falha da igreja, porque ela está lá. Não podemos falar que não está lá. Está, mas infelizmente não faz essa diferença. Não faz a diferença porque, como disse o pastor Tiago, muitos dos seus representantes embarcaram na canoa do mundo, né? Sim. Agora, a ideia de ser sal da terra e luz do mundo é a ideia presente, necessária do evangelho. Igreja presente. Igreja presente, fazendo distinção, fazendo diferença. Sim. E servindo de exemplo também, né? Como o Senhor Jesus estabeleceu. Então, o irmão explicou bem claramente, né? Essa frase, o Brasil é do Senhor Jesus, é uma frase que esconde uma ideologia. Justamente, ideologia, pastor. Muito obrigado. Essa frase está escondendo mais uma ideologia. É uma ideologia. E que lida com o sonho muito ingênuo de milhões de irmãos e irmãs cristãos que imaginam o seguinte: um presidente atual, no século XXI, um presidente brasileiro cristão, vai ser tão bom para o Brasil como os reis que seguiram os caminhos de Davi, né, foram bons para Israel. Isso é impossível, porque lá era uma teocracia. Aqui não pode. Fala um pouquinho disso, pastor. Nossa, o senhor foi num ponto aí de destruir essa frase positivista, né? A gente tem que lembrar disso. E agora nós temos uma promessa de um reino teocrático. Mas não vamos viver esse reino teocrático. Apesar, se você for um milenista, talvez você vai ter que explicar esse negócio aí, né? Que eu acho muito complicado. Explicar o diabo preso. Vai ter que explicar muita coisa que eu não consigo explicar. Mas nós temos uma promessa de um reino teocrático, definitivo, que vai funcionar. E que vai funcionar. Israel era um vislumbre. Sabe o raio? O raio é uma coisa tão poderosa, é uma energia tão... tem gente que faz umas pesquisas aí e dizem que pode sustentar uma cidade não sei por quantos dias, se pudesse captar um raio. Mas sabe só o relâmpago do raio? Israel teocrático era só o flash. Ele não teve a capacidade nenhuma de viver praticamente a teocracia. Porque estamos num mundo caído e depravado. Mas o flash estava lá. Olha o flashzinho aqui, ó. Se tiver um homem de Deus guiado por Deus, como seria? Mas logo depois a gente vê. Aí depois vem um relâmpago de novo. Olha agora. E depois vem o outro. Por quê? Porque enquanto não vier essa promessa do reino definitivo, em que Deus governará plenamente e não o homem, não funciona. Não vai funcionar. Por quê? Porque estamos numa sociedade, num mundo caído. E enquanto tivermos isso,
Pode entrar lá um homem lá que vai fazer boas coisas, daqui a pouco já muda e pode ser até um que se diz homem de Deus, mas não vive a palavra de Deus. Então, infelizmente, é bem esse ponto que o senhor citou mesmo, a semelhança de Israel, a gente viu que não funcionava plenamente. Isso, infelizmente, eu vejo assim muito um sonho assim muito ingênuo dos cristãos. É só votar num crente, né? E o que vai chover de gente usando o versículo da Bíblia aí na próxima eleição. Inclusive eu vi uma cena, eu não tenho que falar o nome mesmo, até com uma forma de defender. Ciro Gomes lendo a Bíblia lá e o Daciolo explicando pra ele lá, assim. Tira uma foto aí. O que é isso? Não, e assim, é progressista. Tem coisa que chega a ser virar uma palhaçada, né, cara? Uma pergunta, pastor. Eu queria que a gente tem as 7 esferas da sociedade. Sim. Eu não preciso falar todas, mas vamos falar da artes, que eu acho que é a mais difícil de entender, porque eu vi há algum tempo pessoas, até não vou citar nomes, não sei se cita nomes, não sei se cita ou não cita, mas cantores, não, a gente tá lá nas esferas, a gente tem que promover isso, só que agora a pessoa já não tá mais representando Jesus lá, não, agora é pop. Mergulhou. Você mergulhou, então quer dizer, a ideia, inclusive, até me enganou. Porque eu falo, cara, realmente, ela tá. Eu concordo. Você tá falando da Priscila Oganda. Ah, tá. Ela cantou no Descende, nos Estados Unidos e tal. Agora não, agora já não é mais. Ela não tá mais representando Jesus na esfera da arte. Ela tá na esfera da arte do jeito que ela. Agora, como que seria essa representação do cristão na esfera da arte especificamente? Política, eu sei que tem várias, mas vamos falar da arte aqui. Como que você teria. Não, lógico, ninguém aqui é dono da razão, né? Mas a gente, vamos supor, qual seria a ideia? É muito complexo, por quê? Porque nós estamos com falta de verdadeiros cristãos. Sim. Então, o verdadeiro cristão, para não se misturar, meu querido, só um verdadeiro cristão pode conseguir essa intervenção divina para não se misturar, porque facilmente se mistura. Olha o trabalho de Deus, vamos para o Velho Testamento, que é um campo que eu gosto demais, o Velho Testamento. O Velho Testamento. Olha o que Moisés fez através de Levíticos e na repetição das leis, que é Deuteronômio. A repetição, tipo assim, Moisés está meio assim, eu preciso, esse povo tá para entrar na terra de Canaã. Você vê assim, parece que eu consigo ver Moisés assim, se escabelando. Esse povo vai entrar lá e as leis, parece que ele faz tanta coisa ali para tentar fazer o povo não se misturar. E Levítico cita mais de 35 vezes o tema santidade. O livro Levítico, o tema é santidade ao Senhor. Cita mais de 35 vezes sede santo, porque eu sou santo. Então, dentro de um livro de santo, que o tema é santo, você só vai ver leis. Por que leis? As leis é justamente o que te coloca limites. Limites. Sabe? Ela tenta te separar, te dar limite, para você não ultrapassar limite. Então, Levítico e Deuteronômio é Moisés lutando para o povo não entrar lá e se contaminar com as práticas de lá. Mas nós vemos o que aconteceu. Certo. Chega lá e eles não conseguem, por meio da obediência das leis, se distanciar daquelas práticas. A única coisa que poderia separar aquele povo é a obediência das leis, sendo santo ao Senhor, obedecendo, então eles têm limite, não vão ultrapassar o limite e se misturar lá. Não conseguiram. O que eu digo para você? Nós não temos cristãos maduros. Infelizmente, falta cristãos maduros. Gente amadurecida. Que no Novo Testamento se chama de ruios. Quando a Bíblia fala lá filho, que no grego está ruios, é cristão amadurecido, cheio do Espírito Santo. Para sim estar nessas áreas que deveria estar, mas nós estamos em carência. O nosso povo não tem maturidade cristã. Sabe? Infelizmente, as nossas igrejas elas trabalham muito pouco, infelizmente, vida cristã, maturidade cristã.
O nosso povo não entende nem o que é o ser cheio do Espírito Santo. Ele mistura o assunto ser cheio do Espírito Santo com dons, com experiências e milagres. E ser cheio do Espírito Santo não é dons, porque se fosse, a igreja de Corinto seria a igreja mais espiritual de todas, mesmo tendo dons espirituais. Ela não era espiritual. O apóstolo Paulo dava um nome para eles de apneumáticos, que não espirituais. E está claro lá, era uma igreja que o relato bíblico mostra que ela estava cheia de dons, mas o apóstolo Paulo dizendo, vocês são carnais. Vocês não... Tem dom espiritual, mas é carnal? Que coisa doida, não é? E é assim. Se milagres, por exemplo, operação de milagres, fosse fazer gente espiritual, matura, sadia, a geração de Moisés tinha que ser a mais espiritual de todos, a mais madura de todos. De 1.600.000 pessoas, só 2 entraram na Terra Prometida. Por que tanta operação de milagre não fizeram seus mais crentes na face da Terra? Por que tanto dom em Coríntios não faz ela ser uma igreja espiritual? Segunda geração que mais viu milagre. Cego vendo, mudo falando, morto ressuscitando, paralítico andando. Geração de Jesus. E o que ele diz para ela? Vocês vão ser condenados pelos ninivitas. Isso, Sodoma e Gomorra é o fundo do poço, cara. Sodoma e Gomorra, ser comparado a Sodoma e Gomorra e dizer que eles são melhor que vocês. E falar que vocês é pior do que lá. Entendeu? Por quê, gente? Porque os dons, a finalidade dos dons não é da vida espiritual, mas é alcance, é desbravamento do Evangelho. Os milagres são a testificação do Evangelho. A única coisa que tem característica de trabalhar maturidade, espiritualidade, é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, irmão, tá faltando. A igreja precisa produzir gente, crente, cristão, um fruto do Espírito, que vai conseguir estar na cultura e não misturar. Entende? Conseguir estar ali, ser crente, cara. Tá lá, a bancada evangélica tá cheia. Nossa. Mas lá dentro a conversa é que os caras estão lá com amante, estão lá com... A baderna tá... inclusive até... A baderna é grande. Pesada, né? Corrupção pesada. Não tá conseguindo ser crente, tá conseguindo ser sal. Não tá conseguindo apontar, ó, como é que seria sem pecado. Essa é a nossa tristeza, pastor. Infelizmente. Como é que o irmão... Que leitura que o senhor faz aí do Brasil, do presente brasileiro e do futuro? Minha leitura do Brasil e do presidente. Nessa área que o irmão trabalha bem com filosofia, teologia. O senhor falou do presidente mesmo? Ou não? Do presente, né? presente. Presidente, ele é uma necessidade. Ele é necessário. Tá? Eu falei presente, né? Presente. Presente. Eu entendi presidente, me perdoa. Presente e futuro. Mas mesmo assim, o presidente é presente necessário. Aproveita o gancho aí. Ele é necessário, não é a solução. Eu com o Bolsonaro eu posso pregar. Se ele sai, a gente já não pode pregar. Muita coisa que a gente consegue ainda pregar hoje. Então é necessário, não é a solução e nem a melhor solução. O Brasil hoje, na minha perspectiva, se depender da igreja de hoje, a gente tem que assumir, como Daniel assumiu a carapuça, quando ele orava e falava assim, nós pecamos. A gente vai ter que assumir essa conta, esse boleto, que a igreja ela é extremamente falha e improdutiva. E ela não tem sido sal da terra e luz do mundo para o Brasil. Pastor, deixa eu só construir esse pensamento, por favor, dentro do contexto teológico. Quando o Senhor Deus fez o jardim do Éden, quando o Senhor Deus fez o Éden, no Éden Deus colocou um jardim. Essa leitura, a gente faz ela constantemente, mas não presta atenção nela. O que deve ser prestado atenção ali? O Éden é algo maior, é o algo macro. É algo macro. Mas no Éden, olha a leitura, Deus fez um jardim. É a coisa micro. Então o Éden é macro, o jardim do Éden e no Éden é algo micro. A missão que Deus deu para Adão eram 2: cultivar e guardar. Pergunta, a missão é no Éden ou é no jardim?
Está lá. Pois Deus o homem no jardim do Éden disse: cultive e guarde. Então a missão de Adão não estava no Éden. A missão de Adão estava no jardim. Lá no hebraico, esse jardim do Éden é Gan Bet Eden. Gan Bet Eden. Então o jardim Éden, que é transliterado, que se fosse traduzido é paraíso, mas no meio está exprimida a palavra casa, com Bet, casa, está exprimido. Então literalmente Deus fez uma casa para Adão no Éden, sabe? Que é esse jardim. Deus fez casa, deu casa para ele, era o jardim. E no jardim era a missão de Adão. Qual era a missão? Cultivar e guardar. Então, toma conta dessa casa aqui que eu te dei. Nessa casa aqui, é aqui a tua missão. Cultive e guarde. Beleza, vamos lá. Deixa eu só construir para chegar e responder ao pastor. Olha, no cultivar e guardar, a gente perdeu muito a etimologia da palavra, o significado lá de trás, original da palavra. Os tempos vai passando, a palavra vai se ressignificando, a gente vai se perdendo na palavra. A gente nunca mais entende ela direito. É tão legal que no hebraico e na Bíblia, esse cultivar tem 3 palavras que são intimamente ligadas a elas. 3 palavras, que é culto, cultivo e cultura. Essas 3 palavras estão inteiramente ligadas a cultivar ali, que é evod. Evod. Culto, cultivo e cultura. Por que culto, que é mais difícil de entender aí, né, nesse contexto? Culto, Êxodo capítulo 20, versículo 5, está escrito lá a respeito dos 10 mandamentos, mas especificamente de não adorar a imagem de cultura. Está escrito lá: não adorarás e nem lhes prestarás culto. Evod, que é o mesmo evod ali, cultivar. Sabe? E algumas vezes o mesmo evod, culto, é serviço. E não, ali poderia ser traduzido ou colocar também: não lhe prestarás serviço. Porque toda vez que alguém fazia serviço a uma divindade, ele estava prestando culto. Então culto é serviço, serviço é culto. Quando a gente está na igreja, a gente está prestando serviço a Deus. Esse serviço é culto. Culto em inglês é service. Exatamente, eu ia falar isso, que a língua inglesa, na sua tradução, preferiu colocar service. Porque é realmente. E era até melhor, viu, pastor? Era muito melhor. Por quê? Porque a nossa mentalidade hoje: abriu a porta da igreja, culto. Fechou a porta, acabou o culto. Mas era tudo que Adão fizesse na casa, no jardim que Deus lhe deu. Seria culto. Todo serviço é culto. Vida, né? Entende? E eu vou chegar lá, viu, pastor? Deixa eu só construir. Sem problema. Olha um erro que a gente comete, que eu já cometi. Numa oração simples: Senhor Deus, nós estamos entrando em sua presença. Eu já fiz isso. Aí o Senhor vai lá e... Quando foi que você saiu? Exatamente. Por que você saiu? Exatamente. Porque a mentalidade é: fechou a porta lá da igreja e acabou o culto. O ministro de louvor fala: agora nós vamos adorar o Senhor. Entendeu? Fechou a porta da igreja e acabou o culto. O melhor era serviço. Porque tudo que eu faço para Deus é culto, é serviço. Eu estou honrando Ele. Então, fechou a porta da igreja, eu permaneço em culto, eu não saio do culto. Então, eu vou na faculdade, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, eu estou em culto. Uau, eu permaneço em culto. Esse era o dever de Adão lá na sua casa, no seu jardim. Cultivar. O senhor já plantou? Já. Já plantou, pastor? Que bom. O senhor vai entender melhor do que... Tá plantando ainda, né? Tá plantando. Recentemente. O né? senhor vai entender melhor do que os que nunca plantaram. Incrivelmente, a palavra culto ali tem a ver com plantação. Por quê? Porque toda vez que você trabalhar a terra, toda vez que você fazer a terra se tornar propícia, você está fazendo ela culta. Você está fazendo da terra culta para receber a cultura. Culto, cultivo, cultura. Entende? Então, quando o trabalhador prepara a terra, maneja a terra, faz ela se tornar propícia, ele está fazendo a terra se tornar culta. Ou seja, ele está fazendo culto da terra. A terra culta, preparada. Sabe? Então, esse era o serviço de Adão, e depois ele vai cultivar. Sabe? E o cultivar, serviço. Porque vai jogar semente lá e não cultive para você ver. Então, é um serviço contínuo que você tem que fazer. E o final de todo esse trabalho é a cultura. Eu poderia perguntar: qual é a cultura que o senhor planta lá?
Pois é. Isso se perdeu. Hoje a palavra cultura para nós é só o contexto de hoje. Não, é a semente do culto, do preparo da terra e do cultivar. Qual é a semente? É milho, é arroz, é feijão, etc. e tal. Agora vamos para a sociedade, vamos aplicar agora para a sociedade sociologicamente. O nosso país está fadado porque a missão no jardim, na casa, está falha. A gente tem que assumir isso. Porque o culto lá, no nosso jardim, no meu, no teu, da nossa igreja, dos nossos membros, está estragado. Aí a gente quer a cultura o quê? Se o culto, o preparo está estragado, a gente quer a cultura boa. A gente quer um país bom. A nossa missão não é no Éden, a nossa missão é no jardim. No jardim, no nosso jardim, na minha casa, na tua casa. Mas como a nossa sociedade, a falha está lá dentro de casa, que a gente não cumpre a nossa missão, esse país está fadado. Então, pobre do Brasil, porque é pobre a família. Meu Deus. Então nós vamos ter que dizer e assumir isso como Daniel. O nosso culto está falho, porque é lá em casa. E aí eu lá em casa para eu produzir a cultura, gente. Entende? Sabe quem é a cultura? É o futuro cidadãozinho, a futura cidadã. É o meu fruto. É o teu fruto. Para a sociedade. Entende? Mas como é que está sendo esse fruto de lá? Aí vem o segundo verbo, a segunda missão, guardar. Não é curioso, pastor, guardar, pastor Eber? Guardar do quê? Do que é que ele está tendo que guardar? Esse verbo guardar lá, o salmista usou o mesmo lá, quando ele falou assim, guardei a tua palavra no meu coração. Em outros, tá espalhado. Mas o guardar ali, para eu adiantar por causa do horário, o tempo, o guardar ali tem a ver com defender território, o guardar ali tem a ver com manter leis, o guardar ali tem a ver com ser porteiro. Aqui tem porta, aqui não está aberto, aqui tem porta, tem porteiro. Aqui não está escancarado aberto não. Que é o sentido do guardei a minha palavra no meu coração. O salmista está usando uma metáfora para dizer assim, ó, aqui tem porta. Aqui não é aberto não é qualquer um que entra e sai. Tem irmãzinhas aí que vivem sofrendo porque o coração é aberto. E gente que vive sofrendo porque o coraçãozinho é aberto, não tem porta. Sabe? O sentido do guardar ali é por limites. Deus está com saudade de casas que tenham limite. Deus está com saudade do jardim, de casa, que tenha regra, que mantenha lei, que ensina inclusive a lei do Senhor, que mantenha e que põe limites. Mas a gente está deixando a porta escancarada e a gente quer a cultura boa. Pastor, o Brasil está fadado ao fracasso porque, infelizmente, a família é o fracasso dele. Então, o que esperar? Essa é a minha perspectiva. Só uma restauração no culto, só uma família sendo missional, não para o Éden, mas para a sua casa, cumprir a sua missão, é que nós poderemos restaurar e ter uma boa perspectiva para o nosso país. Só assim esta frase positivista ela vai ganhar um pouquinho mais de força. Senão, infelizmente, é o que nós vamos ter para frente cada vez pior. Porque a falha, a cultura não está sendo na minha casa. Se tivesse essa preocupação, não precisava nem ter evangelização, né? Entende, porque, né? cara? Cada casa cuidando, cada um se levantando, sacerdote levantando na casa, cuidando da família. Não ia ter ninguém para ganhar. Pastor, olha só como é que é forte isso. O meu filho, a tua filha, no contexto do nosso jardim, na minha casa, tua casa, é o fruto. Se a gente não guardar a lei do Senhor que está envolvido lá no mandamento para Adão, que é guardar a lei que está estabelecida, ele não guardou e a bagunça entrou. É a mesma coisa, se a gente não guardar a lei do Senhor na nossa casa, a bagunça entra. Esse é o reflexo para a sociedade. Por exemplo, a lei para o filho do Senhor, a lei para o filho do Senhor é: filho, honrai o teu pai e a tua mãe. Isso é lei. Mandamento é sinônimo para lei, tá, gente? Claro. Então, e lei, gente, está acima de sentimento e emoção. Isso é importante, hein? Lei está acima de sentimento e emoção. Tem gente que ainda está no berçário espiritual quando ele serve a Deus por sentimento e emoção. A gente não serve a Deus por sentimento e emoção. A gente serve a Deus porque Ele manda. É uma lei. Por exemplo, honrar o pai e a mãe é lei do Senhor.
Portanto, não depende da tua emoção, do teu sentimento. Não depende se você está sentindo, se você está com bom sentimento e boa emoção. Não, é mandamento, é lei. Por exemplo, quem de vocês aqui, senhores, estão emocionados, estão apaixonados, emotivamente felizes para pagar o IPVA e o IPTU? O contrário. Nenhum de vocês. E é o contrário mesmo. Só o Lineker. Mas por que a gente vai fazer? Por que a gente vai pagar? Porque é lei. É lei, obrigação, né? O cristão que serve a Deus por sentimento e emoção, ele não conheceu a Deus, cara. É bom, né? Não conheceu a Deus, sabe? Olha, irmãos, está no berçário espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, o coração do homem é... Só que a hermenêutica tem que funcionar, né? O povo acha que Deus está falando, a Bíblia está falando desse pedaço de carne aqui. Não, é figura de linguagem, irmãos. Figura de linguagem para quê? Figura de linguagem para sentimento e emoção. Inverte agora, tira coração e coloca sentimento e emoção. O sentimento e as emoções dos homens são... enganosos. Sirva a Deus Mais por... do que todas as coisas. Desesperadamente corruptas. Sirva a Deus por sentimento e Pastor, emoção. mas pra você assim, ver. dentro dessa toda essa análise que você fez aí, se a gente pudesse responsabilizar Sim. alguém, de quem que é a culpa? Do pai e da mãe. Do chamado, do homem que não atende o chamado masculino e da mulher que não atende o chamado feminino estabelecido no Éden. Mas você acha que a igreja está cumprindo o papel, o papel dela, eu digo assim, os ministros, né? Sim, você acha sim. que esse assunto tem sido ensinado com força, como o senhor falou aqui agora? Você acha que isso tem sido realmente... Vamos lá. Pastor, a igreja é o ajuntamento de famílias. Certo? Certo. Então a igreja é o ajuntamento dessas famílias. É constituída de famílias, é um agrupamento de famílias. Então, como estão essas famílias, também vai refletir na igreja. Olha para o problema de Paulo com Coríntios. O problema está lá dentro das casas. Sim. Não é? Olha o reflexo da Santa Ceia que ele está tendo. Está dentro da casa. Bagunça. Está dentro das famílias. A bagunça na igreja é a bagunça da casa. Todo mundo muito louco nessa ceia. A bagunça da igreja é a bagunça da casa. Ministros, os pastores, também têm que assumir esse cargo de responsabilidade. Por quê? Porque, como eu disse outrora, pouco investimento em educação cristã. Pouco investimento em pregação de maturidade cristã. Porque é aquilo que você falou, a nossa teologia, majoritariamente em muito lugar, é triunfalista. Então ninguém gasta tempo ensinando isso. Porque isso aí não repercute, não dá ibope, não lota igreja. Entendeu? E Paulo? Nós vimos uma situação, o pastor pregando sobre família, o casal levantou no meio da palavra e foi embora, cara. Deve ter acontecido isso muito por aí, né? E daí foi que a gente viu na nossa Só igreja. porque ele estava ensinando, por exemplo, submissão, de você corrigir seu filho, dar uma palmada no bumbum dele se precisar. Tipo assim. Sociologicamente isso é incorreto, essa igreja não é de Deus. A pessoa levantou e foi embora, cara. Então, isso aí a gente viu, né? Você imagina em muitos lugares por aí que o pastor ousa a pregar uma palavra assim, imagina o que acontece. Nós estamos vivendo E agora, uma sociedade sociologicamente correta. Exatamente. E agora ainda mais, agora, né? Se o cara se atreve a pôr na internet também, pode ser que ele seja cancelado e ainda ser... Indiciado. Indiciado juridicamente, porque tem coisa que não pode fazer, não. Então falta... Eu vou até entrando no assunto aqui, né? Porque você trabalha com o Anderson Silva, que é uma voz hoje... Tem no meu respeito, pelo menos, que é uma voz forte no Brasil, né, cara? Sim, o cara se levantou com força mesmo e ele não tá pra fazer amigo, não. Eu vi que você trabalha com ele no maçonaria? Ou é só alguns, como que é? Na verdade, agora, o Anderson, nós temos uma amizade de há muitos anos. A gente conhece há muitos anos. Eu sempre fiz parte do Betel Brasileiro e fui por 12 anos em Brasília, diretor do Seminário Teológico lá de Brasília. E fui convidado pela instituição para ir para João Pessoa, né? Lá eu fiz parte de vários outros projetos, inclusive lá na parte de gestão e administração, que a gente reformulou muita coisa, mas também fui diretor do IAD, que é a parte online do seminário. Então, 15 anos aí dentro do Betel Brasileiro. Por causa da pandemia, eu saí de João Pessoa e estou ali no Triângulo Mineiro. E agora, casou que o Anderson me liga, né? E aí, macho,
Você está perto de mim e a gente precisa se unir. A gente se uniu, né? Hoje eu estou ali ajudando ele como um coordenador, um diretor dos cursos teológicos, que são muitos, né? Que são teologia para o povo, que é uma teologia para alcançar o povo mesmo. Teologia, né? Mais popular. Dar toda a base teológica e tentar desmistificar muita coisa errada para o povão, né? A gente precisa alcançar o povo. Então, trabalhar já esse conteúdo básico para o povo. Tem também o que a gente chama CAF, né? Que é a comunidade antifrágeis, que é justamente preparar esse crente para deixar de ser frágil, né? Sair do berçário espiritual e começar a ser maduro na fé. E ele tem esse maçonaria, que fica muito pertinho, né, da maçonaria, aí o povo cai de pau. Mas ele foi inteligente, né, nesse nome, de colocar maçonaria. Esse trabalho não tem nada a ver com maçonaria, nada mais, mas é restauração masculina, do homem, sabe? Para esse homem deixar de ser um moleque, para esse homem deixar de ser um bebê, desse homem assumir o chamado do jardim, para esse homem ser um homem, um homem que transforma a sociedade, um homem para o filho, para a filha, para a esposa. É isso que trabalha lá, mais nada além disso. Então esse trabalho tem rodado o Brasil e tem feito brutamonte deitar no chão, rolar de chorar, arrependido, e há casos estourando de arrependimento, né? Pessoas realmente mudando, para a graça de Deus. E o outro trabalho que nós trabalhamos é o Redenção Familiar, que inclusive estivemos... Eu estive lá agora. Isso, no Pastor Clodoaldo, aqui em Poá, onde teve Hernandes, Dias Lopes, o Luiz Saião, infelizmente não foi por causa do Covid. Do Covid, né? Tava ruim. E ele ficou grávido do Covid. Então nós estivemos lá numa equipe muito boa, grande. E agora... Adalto Lourenço foi fera. Adalto Lourenço, né? Nós vamos estar... E agora nós vamos estar lá em Blumenau, num outro evento desse grande. É justamente a restauração do lar, a restauração da família. Para o homem assumir o seu papel, principalmente. Mas maçonaria. Redenção familiar é para a família assumir esta missão, sabe? E uma outra... Ele é polêmico por quê? Porque tem esta guerra do homem assumir o seu papel, e aí logo tem combate contra muitos homens que são o quê? Pedófilos. São abusadores, etc e tal. E aí ele vai lá e faz um projeto. Ele não fez um projeto, na verdade. Fez o projeto de atender mulheres e crianças que são abusadas, que são destruídas por esses homens. Aí nesse projeto cria lá um aplicativo de denúncia. Um aplicativo de denúncia, vocês imaginam, estourou. O que estourou no meio disso? Denúncia contra pastores. Aí o cara tenta levantar a voz dizendo, alguns até grandes demais na nação. E tá lá a denúncia. Tá lá foto, tá lá print, tá lá documentos, tá lá uma bagaceira de coisa. Aí o cara foi levantar a voz, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí o povo prefere o quê? Dizer que o cara é polêmico, é profeta do caos. Sim. Mas foi natural. O cara fez projeto para homem. No projeto para homem apareceu o tanto de homem que destrói filho, mulher, casa, casamento. Apareceu denúncia, fez o aplicativo onde as pessoas denunciavam. Dentro das denúncias, bando de pastores, tem uns vultos grandes aí no Brasil. E aí o cara se levantou para falar. Daí vai dar o quê? Vai dar problema, vai falar que é luta contra, vai falar que é negativista. Porque na verdade eu acho que tinha uma expectativa que, assim, o pastor ficou sabendo, tinha que dar uma apaziguada, passar um pano, né? Mas foi o que ele lutou contra, porque quando ele falou pros caras que eram para agir, os caras que eram para agir falaram assim, não. Na verdade ele falou sobre isso, inclusive e ele falou, um dos pastores grandes, um dos únicos que me ouviu foi o Carlito Paz. Ele usou o nome Carlito Paz até. Carlito Paz. E falou, não leve esse cara, que esse cara tem uma denúncia dele aqui e tal. E foi o único que ouviu. O resto não. Já tá tudo certo. Ele luta muito, que assim, ele faz uma denúncia grave, que ele fala que tem muito lobby dentro da... Você explica? Você consegue explicar essa questão do lobby? Os lobbies, né? Na verdade, meu querido, eu vou te falar o seguinte, o que tem uma máfia.
Essa é a palavra certa. E é uma máfia que compra um ao outro, sabe? E por que eu chamo máfia? Porque esses casos eram para ser tratados. Porque quando eu falo máfia é assim, o encobertar só o pastor, manda ele para fora, esconde ele por um tempo e depois ele volta tudo normal. A queixa do Anderson foi, não poderia encobertar e pior. E essa mulher que foi destruída? Porque tem crimes. E a gente ainda fala mal da Igreja Católica, dos padres pedófilos? Com que moral? E fala mal de homossexual e fala mal de todo mundo. Com que moral? Isso fortalece a sua frase. Que o Brasil vai ser Jesus, né? Não. Vai ser de evangélico, mas não de Jesus. O interesse em acobertar tudo isso é financeiro, né? É financeiro, é porque tá na rede do cara, porque pode destruir a rede toda. E às vezes ele mesmo também tem um probleminha e ele precisa dos outros encobertar também. Né? E isso foi demonstrado, inclusive, nas denúncias, tá? O camarada também que encobre, também tem um probleminha dele que o cara sabe, alguém sabe. Ele tem que encobrir, porque senão... O famoso rabo preso, né? Rabo preso, quer falar. E aí ele tem lá 32 projetos sociais que vivem nessa luta aí de bancar isso através das aulas, através... Tem curiosidade do projeto social, não da forma que é... São vários projetos sociais que são vários ONGs, as coisas assim, né? Tudo é ONG, E ele tá por trás ele toma conta de todos como... Ele é o cabeça, né? Mas agora tem equipe, por exemplo. Certo. Tem um projeto... É tudo em Brasília ou não? Brasília, no Hub Social, um prédio lindo, bonito, extraordinário. Tá. E o evangelho a gente tem que levar de graça, mas fazer a obra de Deus é caro. É caro. A gente deve levar um evangelho de graça, mas para quem leva o evangelho, ele é caro. Custa muito. Por quê? Ele tem um projeto lá, por exemplo, que é de homossexuais, que se convertem. Só que tem homossexuais que eles eram trans. Ele já explicou isso. O cara lá tem seio, tem bumbum, corpo afeminado. Se converte. E se converte mesmo. Aí se converte e ele vai lá com bumbum e seio e afeminado. A igreja não faz mais nada. Deixa aí. O cara vai lá e abraça um projeto, por exemplo, que é de reversão. E muitos deles que colocaram próteses estavam quase morrendo pelas... Vazou o silicone. Exatamente. Industrial, muitas vezes. E vai lá e ajudou já muitos a tirar o silicone e a tratamento. É tudo caro, irmão. É só coisa cara. Mas a igreja quer a transformação do homossexual, mas a igreja não quer apoiar até o fim a transformação do homossexual. Esses casos, o cara vai lá e cobre, trata do pastor, mas em muitos casos teve até crime, violência, destruição de uma mulher, de uma criança. Não vai lá cuidar de quem foi destruído, só do pastor. Aí o projeto dele tem que cuidar do pastor, mas tem que cuidar da família. Daí tem lá atendimento psicológico, criminal, advogados, até assistência básica. Aquilo que é assim, uma coisa que ele bate muito na tecla, que é assim, ele fala, né? O pastor é uma pessoa pública, então ele tem que fazer uma confissão pública do erro, né? Tem que vir à tona, tem que vir falar, tem que... ele bate nisso da confissão pública, assim, porque o pastor é público. Tem um grande nome aí no Brasil aí, que a igreja do cara era até grande e tal, tudo. Aí daqui a pouco o cara acabou a igreja, do nada acabou. Uns falam até que vendeu a igreja e tal. E o cara separou, acho, da esposa e tal, mas não apareceu pra até hoje ninguém sabe o que aconteceu. O dinheiro que ele vendeu à igreja, comprou uma casa. Ele teve consequência feia, né? O filho perdeu a fé. Os caras sabem. Mas assim, que nem fala, não é o problema, o pecado, meu. Assim, o pecado tá aí. Tipo assim, que Deus guarde cada um de nós, como você pregou ontem, né? Quem tá de pé cuida pra não cair. Agora é assim, a gente deve uma satisfação, a gente pastoreia, pode ter rebanhos, deve uma satisfação pra quem. Né? Então, essa é uma das causas que ele bate. Eu estou lá junto, estou lutando. Eu sou muito da parte teológica disso, né? Do trabalho, do preparo teológico, do acompanhamento teológico dos alunos. Então, a parte mais teológica, né? Eu faço parte ali, estou com ele nesses E como projetos. Quer trabalhar com ele? Cara, ele é um cara muito da hora. É um cara muito de Deus. O coração muito mole. Sabe, muito aberto, muito sincero, sabe? Essa guerra dele no coração sincero.
ele realmente tem um desejo de trazer transformação, sabe? Ele é muito entregue a isso. Hoje, o Anderson, com esses projetos de curso, ele é um dos caras que mais vende curso no quesito online. Rapaz, tem hora que eu vejo ele poderia ter... E os cursos são dele. Ele poderia colocar no bolso. E eu sei o tanto que ele tira do bolso para sustentar esses projetos, porque são caros. É um cara legal, a gente tem uma amizade já, é um cara de Deus. Inclusive, se fosse para dinheiro só, ele tinha mantido a agenda dele, né? No tempo que essa fala dele lá, no tempo que ele tava explodindo, ele mantinha lá. Ele tava falando que já tava entrando 150 mil por mês já. Ele falou, eu vi. Mas quando começou a debater com os podres, ele falou: se eu não sair, eu não entro no reino do céu. Ele falou, eu não lembro o tempo certo, assim, mas ele falou que era 600 mil, ele falou, era fácil, assim, por causa que era muita agenda. Mas aí o cara... E é verdade, viu? Quando você entra num negócio de verdade, você começa a ver de verdade, ou você sai ou você fica de vez. E se ficar, já era. Então, desse jeito não tem negócio pro Brasil ser do Senhor Jesus, de jeito nenhum. Cara, a frase ela é bonita. Legal até, né? A frase ela é um sonho legal, mas a prática dela não consegue existir. Teologicamente, para mim, também não. Fiz uma pergunta pro Adalto Lourenço. O Adalto Lourenço esteve conosco. O Adalto Lourenço, eu tenho uma amizade bem de perto dele. Inclusive, quando as pessoas procuram uma agenda com ele, as pessoas nem sabem que é comigo que ela está falando. Que quando ele tem a agenda liberada, ele já passa para mim. E aí eu vou fazendo isso. Falar para nós quando ele tiver uma agenda liberada. Eu tenho várias coisas ali que eu trabalho com ele. Eu quis perguntar para ele sobre isso. E aí ele também vê a impossibilidade, né? Porque o cara é teólogo também, não é só cientista, não. Mas, não sei se você lembra, num momento de perguntas, você estava lá quando ele estava, num momento de perguntas, eu fiz uma pergunta para ele. Professor, o relato bíblico não nos diz o quanto de pessoas existiam no mundo daquele tempo de Noé. O relato bíblico não nos diz. Provavelmente não é pouca pessoa. Pergunta. O senhor acredita que a arca foi feita para salvar todas as pessoas? Ou ela foi feita especificamente para salvar os animais e aquela família? Sabe? Nesse pensamento, eu acho improvável que a arca foi feita para salvar todas as pessoas. Cara, o evangelho não traz garantia em nenhum lugar de salvar todos. Sabe, Israel era, como o pastor disse, a nação de Deus, e a gente vê o caos que era mesmo assim. Então, essa frase, ela não funciona, a prática dela não funciona. Ao contrário, vai dar problema, na verdade. Então, eu creio que a igreja ela deve ser a cidade de Deus na cidade dos homens, a capital de Deus na capital dos homens. Sabe? Mas, infelizmente... ela está falhando. O grande problema que eu vejo é ilustrado por uma historinha que provavelmente não é verdadeira, né? Mas sei lá. Diz que um pároco foi visitar o Vaticano. E aí ele tinha um amigo lá de infância que tinha subido na hierarquia, estava no Vaticano, começou a mostrar, né, os tesouros do Vaticano e tal. E falou assim pro pároco: pois é, o senhor está vendo que coisa maravilhosa, né? Não precisamos mais falar como São Pedro, não tenho ouro nem prata. E aí o pároco respondeu: mas também não podemos dizer, né, em nome de Jesus, levanta e anda. O grande problema é esse. Você pode mapear os grandes desvios e a falta de compromisso se dão quando há acúmulo de dinheiro, poder, organizações gigantescas. E Deus faz a obra com movimentos pequenos. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, ele não criou uma ONG, ele chamou um homem. Né? É assim que Deus trabalha. Então, o trabalho de formiguinha do cristão, da cristã, de gente como o irmão, como o pastor Anderson, que Deus vai guiando. O que não pode acontecer, né, e que com certeza todos nós temos essa tentação, é agir que nem Elias: só eu fiquei e tal, não tem jeito. Deus, tem jeito sim. Tem mais aí. Tem mais, é que você não sabe, mas tem. E a gente tem que ir em frente confiando nisso.
iniciativas como essa de trabalhar com as vítimas de abuso e de denunciar os abusadores é coisa de Deus, é coisa séria. Que o povo da igreja vai apoiar. Os caciques podem ter outros interesses, mas o povo de Deus vai apoiar. Vai, com certeza. E é justamente os caciques que não apoiam. Claro. Mas o povo de Deus nós temos dificuldades gigantescas em todas as áreas quando se trata de cacique. Eu trabalho com a R.R. Soares, né? Alguns anos atrás, ele foi convidado, porque existe uma entidade mundial que eu nem sabia que existia, chama alguma coisa parecida com Concílio Mundial Pentecostal, algo assim. Nem eu sabia. E então eles reúnem-se de 3 em 3 anos em algum lugar do mundo para fazer uma avaliação do movimento pentecostal no planeta. E queriam fazer essa reunião no Brasil. Ela uma vez existiu nos anos 60, lá no Rio de Janeiro, e depois nunca mais. E agora, com esse boom da igreja neopentecostal, então o Brasil seria ótimo. Eu participei de 3 reuniões preparatórias, depois o conselho se dissolveu, porque a ideia era reunir os líderes das igrejas pentecostais, de todas elas, para planejar, achar um lugar, a data e planejar esse congresso mundial. Nenhum deles apareceu. Nenhuma das reuniões tinha 12 pessoas, nem no grupo dos 12. Meu Deus do céu. Né? Eu ia lá representando o RR, mas não ia ninguém e nem mandava representantes, sabe? Por quê? E aí os burburinhos, né? Não, mas o fulano não vai sentar ao lado do cicrano. E como é que vai ser no céu? Suspeito que eles não vão, né? Tem essa concorrência, né? Essa briga. É triste isso, né? É horrível. É justamente a infantilidade de ser não espiritual. Sim. Sabe? Isso é o apontamento lá do apóstolo Paulo para Coríntios. É o mesmo caso. Sabe? Eu sou de Paulo, repete. eu sou de Ele se repete. E aí fica esse partidarismo na igreja, fica essa facção. De ideia, partidarismo. Mas de ideias. o Anderson Silva hoje, como a leitura que eu faço, ele é um cara extremamente necessário hoje. É um profeta. Porque ele teve a coragem que esse cara tem, porque assim, a gente sabe. Risco de morte o cara corre, porque os caras têm coragem, cara. Os caras têm coragem, cara. Não. Entendeu? Então, assim. Risco de morte, ele foi ameaçado. É um cara extremamente necessário que teve. E o pior, né, cara? Que realmente não podia ser amigo de todo mundo mesmo, pra poder fazer o que fez e tal. Enfim, né? Ele foi ameaçado e denunciando o pastor, né? Isso que Pastor, e o que ele fez é o que todo mundo sempre falava. É o que todo mundo sempre fala, conversa. Foi o que ele fez. Sim. Todo mundo. Por isso que tem muito cara que se identificou. Precisa falar, precisa denunciar. Exatamente. Não sei o que. É que ninguém tinha coragem. Ninguém fez. Verdade. Aí quando fez, ainda por isso foi lá. Agora Eu não queria estar na pele dele, cara. Porque... Faz essa coisa errada, fazendo isso. Fica escandalizando a igreja. É difícil. Mas mais escandalizado do que já tá, é impossível. Jesus. Mas assim, agora voltando, ele tá numa pregação agora muito boa, né, cara? Tipo, as pregações dele tá confrontando bastante mesmo. Eu tenho ouvido bastante, assim, sabe? Eu tenho ouvido muito no Spotify, às vezes trabalhando assim. E tem pra despertar mesmo, pra mexer mesmo. Não, porque o que é legal. Voltar, eu tô sentindo isso, eu tô falando particular, né? Acho que é uma coisa particular minha. Volta, sabe? Volta aqui, vê. Até uma última, umas que eu vi que voltou muito foi aquela: apecar em nossa santidade. Nossa, que palavra poderosa. Mas assim, cara. O que eu acho legal, assim, no estilo da mensagem que ele tem trazido, é que ele consegue fazer uma abordagem teológica, sociológica, filosófica. Ele consegue conectar tudo. Uhum. Então, tipo assim, não fica só aquela coisa do profética, né? Um sonho, tudo vai dar. Não, nem fica só citando versículo. Né? Exatamente. Também legal. Muito bom. Infelizmente o tempo passa, né? E a gente precisa terminar o programa. Você que quiser mandar sugestão de convidados ou de temas,
fique à vontade, use as nossas redes sociais, mande perguntas também, a gente está bolando aí um quadro, né? Sim, Deus vai sair logo, logo. Que a gente vai responder as perguntas aí que forem encaminhadas e que forem respondíveis, né? Porque sempre vem coisa que... enfim, mas isso é assunto para outro dia. Vai estourar aí, chama o Anderson Silva, vai estourar aí. É claro. Enfim, no Vejam Só, desde que começou, tem mais de 20 anos, até hoje eu recebo sugestão. Faz um debate entre o RR e o Bispo Macedo. Os caras querem... Isso aí não consegue. Impossível. Isso aí só acontece no jantar em família deles. Não consegui levar o Silas Malafaia nesses 20 anos. Cansei de convidar, ele nunca aceitou. Né? Enfim, cada um sabe de si. Né? Mas quem sabe, né, o Anderson Silva, numa oportunidade, estiver aqui para São Paulo, Claro. quem quiser vir encostar com a gente aí, né? Com certeza. Seria um privilégio muito grande. Mas o irmão seja o nosso portador, né, do nosso abraço. Deus abençoe. E aquilo que o pastor Tiago falou é verdade. Né? Eu sou fã do trabalho do irmão Adalto, tenho todos os livros dele autografados, tal, né? Ele passava muito pelo Vejam Só, agora pode vir aqui. Eu sei que ele mora em Limeira, quer dizer, mora nos Estados Unidos, né? Mas tem uma casinha em Limeira. Então, quando estiver aqui, por favor, passa aqui. A gente tem um monte de perguntas para você responder. Agora também conheço esse trabalho aqui, esse radar aqui, não é dessa daí que eu tiver com. Não, com certeza. Você estando por aqui também, até não voltando, deixa. voltando aí também. Com certeza eu vou falar para ele, professor, vamos descer lá. Quem sabe nós não encabeça uma redenção familiar aqui na nossa cidade. Vamos lá, vamos Opa, trabalhar isso. beleza. Jesus. E as suas redes sociais? Quem quiser entrar em contato com o irmão? Olha, no Instagram é @PRJosé de Almeida. Ali eu acho que é onde deságua todas as outras coisas ali, né? E dali vai conhecer o Teologia para o Povo, vai conhecer o que a gente chama de CAF, que é a Comunidade Antifrágeis, porque eu estou muito entrelaçado com o Anderson Silva, né? Daí vai conhecer. Então, pelo Instagram, @PRJosé de Almeida, você me conhece. E, encerrando aqui, mandar um abraço aqui, né, para a missionária Durvalina. Há 1 ano eu saí do Betel Brasileiro, porque eu saí lá de uma pessoa, tô lá em Araguari, no Triângulo Mineiro, porque não tem ali Betel, né? Tô congregando ali numa igreja ali, em Araguari, de uma Assembleia de Deus. Que bem. Estou ali, porque a minha filha escolheu congregar lá e nós estamos lá, né? Então um abraço pra minha esposa, para minha filhinha Larissa, que Deus abençoe vocês aí. Em breve eu tô chegando aí, viu? E muito obrigado, pastores, muito obrigado. Obrigado a você, Heber, a todos vocês por essa oportunidade. E foi rica, eu acho, né? Essa oportunidade, essa discussão. E tomara que a gente desmistificou, né, o que está por trás da frase, né? Como o Heber matou a charada aí, tem uma ideologia. Tem uma ideologia, é ideologia, né? Mas ela, na prática, praticamente aqui nesse mundo, não funciona. Mas no reino eterno que há de vir, ela funcionará perfeitamente, porque tudo será do Senhor Jesus. Então aquela conversa de o melhor de Deus está por vir, não... Ele já veio, né? Ele já veio. Maranata. Vai voltar, né? O melhor de Deus vai voltar. Pastor Tiago? Gente, Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela audiência aí. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. E se não, vejamos. Até logo. Até a próxima. Deus abençoe. Isso aí, ó. Fica ligado, porque tem uns cortes aí que depois vai aparecer com o pastor aqui. Vai ser top. Um abraço.